Olá e bem-vindos. A nossa conversa de hoje vai mergulhar numa ideia que parece simples, mas que define o sucesso ou o fracasso de muitos projetos, né? Totalmente. A ideia de que para construir algo lá fora, no mundo real, a gente precisa primeiro, assim, arrumar a casa aqui dentro. Exato. Vamos investigar um pouco essa conexão entre filosofia, a nossa mentalidade e a jornada de quem decide criar algo novo. É uma jornada que começa muito antes do plano de negócio, sabe? E para nos guiar, a gente tem um material bem denso. Um capítulo do livro O Importante é o que Interessa, de Wal Silva. Sim. É quase um mapa, assim, que conecta pensadores de milênios diferentes com o desafio de tirar uma ideia do papel. Exato. E a nossa missão aqui é desempacotar esse mapa, sabe? Extrair as ferramentas que esses gigantes da filosofia nos oferecem para vencer a paralisia, a autossabotagem. Uhum. Vamos ver como Platão, os estoicos, Buda e até o rei Salomão podem, de alguma forma, ajudar a organizar o caos mental de quem quer empreender hoje. E por onde essa jornada começa no texto? Então, o ponto de partida do autor é bem pé no chão. Ele fala de uma insatisfação profunda no trabalho, a demissão durante a pandemia, uma situação que muita gente viveu. Sim, com certeza. E ele descreve a própria mente naquele momento como um turbilhão de informações desorganizado. Acho que todo mundo se identifica um pouco com essa sensação. Nossa, muito. E é para dar nome a essa sensação de estar preso que ele busca uma das metáforas mais poderosas da filosofia, a alegoria da caverna de Platão. A caverna. Isso. No texto, a caverna é o nosso estado padrão de ignorância, onde a gente confunde as sombras na parede com a realidade, sabe? As correntes não são externas, são as nossas próprias percepções distorcidas. Então, o primeiro passo de qualquer empreendedor seria basicamente admitir que está na caverna. Admitir que não sabe de nada e que precisa sair para ver a luz. Precisamente. É o reconhecimento da própria ignorância que acende o desejo de se libertar. E isso nos leva a um ponto que o texto ressalta e que parece um paradoxo, a importância da dúvida. Ah, isso é interessante. Ele traz uma citação forte, que é: o que move o mundo não são as respostas, e sim as questões. Pera aí, mas para quem já se sente paralisado pela incerteza, ouvir que a solução é ter mais dúvidas pode soar meio perigoso, né? É uma ótima pergunta. O equilíbrio está na qualidade da dúvida. Não é a dúvida que paralisa, tipo, será que eu consigo? Mas a dúvida que investiga. O que eu preciso aprender para conseguir? O texto argumenta que as suas perguntas definem sua trajetória. Entendi. Se você se pergunta como posso fazer isso melhor, já está num caminho completamente diferente de quem se pergunta por que isso sempre dá errado para mim. A dúvida vira um motor e não uma âncora. É a dúvida como ferramenta de exploração, não de autocrítica. E essa exploração leva ao que o autor chama de filosofia empreendedora. O que define essa filosofia? A definição é brutalmente simples. Ação. É sair do campo das ideias e colocar a mão na massa. Direto ao ponto. Sim, o texto é bem direto nisso. E empreender não é ter um CNPJ, é uma atitude. Nas palavras dele, o empreendedorismo é o pai de todo negócio ou mercado, porque tudo começa com alguém que decidiu fazer algo a respeito de uma ideia. E essa filosofia da ação é onde a conexão com os estoicos fica muito clara no material, certo? Totalmente. Para os estoicos, como Sêneca ou Epicteto, o conhecimento que não se transforma em ação não serve para nada. Ele literalmente morre na praia. É só um passatempo. Exato. Estudar, ler. Se isso não muda como você age no mundo, é só um passatempo intelectual. A filosofia para eles era um manual de instruções para a vida. É aqui que o texto traz uma analogia que eu achei impressionante, de Epicteto. Ele compara quem quer empreender a um atleta olímpico. E a descrição é intensa. É muito poderosa, né? Sim. Ele diz que você precisa se submeter à disciplina, comer o que é mandado, treinar no calor, no frio. E aí vem a parte crucial. Você vai se machucar. Vai torcer o tornozelo, deslocar a mão, engolir um bocado de areia, ser chicoteado e, depois de tudo isso, ser derrotado. Nossa. A mensagem é: isso faz parte do jogo. Aceitar a derrota como um evento, não como um veredito, é o cerne da mentalidade estoica.
engolir um bocado de areia, que imagem forte para a jornada empreendedora. E bate de frente com essa cultura do sucesso instantâneo, né? Totalmente. E o texto conecta isso com uma ideia mais moderna de Robert Kiyosaki sobre o fracasso. Sim, que é uma consequência direta dessa visão estoica. Kiyosaki diz, para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, o fracasso é uma derrota. O que isso quer dizer na prática? Que a derrota não é o fim da história, é um dado, é informação valiosa para a próxima tentativa. A filosofia empreendedora é sobre se apaixonar pelo processo de tentar, errar, aprender e ajustar. Faz todo sentido. Mas assim, toda essa ideia de disciplina, de ação, de encarar o fracasso é ótima. Só que ela esbarra num obstáculo que todo mundo conhece bem: nós mesmos. Ah, sim. O maior de todos. E o autor dedica uma parte enorme do capítulo a essa batalha que acontece dentro da nossa cabeça, certo? Sem dúvida. A arena principal não é o mercado, é a mente. E para descrever o problema, o texto se apoia muito em Eckhart Tolle e sua ideia do pensamento compulsivo. O que seria isso? Tolle descreve quase como uma doença coletiva, um ruído mental constante que nos puxa para o passado ou para o futuro e nos impede de agir no único momento em que a ação é possível, o agora. E qual a ferramenta que o material propõe para lutar nessa arena? O autor cria um conceito próprio, que ele chama de retórica intrapessoal. É basicamente o diálogo interno consciente. É a habilidade de argumentar com você mesmo, todos os dias, para se convencer a praticar o que você sabe, a não procrastinar. A não ceder àquela voz que diz, isso é muito difícil. Exatamente. Ou você não é bom o suficiente. Isso é quase como ser seu próprio personal trainer mental, então, ter que se dar uma bronca e um incentivo todo santo dia. Parece exaustivo. Mas o livro fala que não é um evento, é um processo. Não é algo que você resolve uma vez. É uma prática diária, como a do atleta. Entendi. E essa voz interna sabotadora, na maioria das vezes, é a voz do medo. A discussão, então, vai para as ideias de Napoleão Hill, que via o medo como o inimigo número 1 da realização. Ele destrói a imaginação, a autoconfiança. Tudo. Mas Hill também dá o antídoto. A frase-chave é: o fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. Essa persistência parece ser a grande divisora de águas. O material até menciona uma divisão de mentalidades de Peter Diamandis, que ilustra isso muito bem. Sim, é uma divisão bem clara. De um lado, o tipo 1, pessoas que têm medo de cometer erros. O progresso delas é lento, cauteloso. Quase parado. Quase. Do outro, o tipo 2, que ele associa ao Vale do Silício. Pessoas que têm medo de perder oportunidades. Para esse grupo, o fracasso não é uma vergonha, é um rito de passagem. É onde vinham os aprendizados mais rápidos. Exato. É uma mudança de perspectiva radical sobre o que significa errar. É quase uma desconfiança saudável da nossa própria programação mental para evitar o erro. Tem uma citação de um comediante, Emo Phillips, que o livro usa e que eu achei genial. Qual é? Ele diz: "Eu achava que o cérebro era o órgão mais maravilhoso do meu corpo. Depois, percebi quem estava me dizendo isso." É perfeita. Resume a ideia de que não podemos confiar cegamente no nosso próprio monólogo interno. A mente é uma ferramenta, mas se não for gerenciada, ela vira nossa maior sabotadora. Ok, então a mente é o campo de batalha. Entendido. Com isso estabelecido, o texto nos guia para uma solução prática, buscando ferramentas na filosofia oriental, né? Nos ensinamentos de Buda. Exato. Se o problema é o pensamento compulsivo, a solução é treinar a mente para focar. O autor apresenta o caminho de 8 aspectos do budismo, mas de forma bem pragmática. Como assim? Ele foca no que é aplicável hoje. Por exemplo, a visão correta. É sobre aprender a diferenciar o que traz satisfação momentânea do que realmente importa a longo prazo. Ou a ação correta. Isso. Um convite constante para se perguntar: essa atitude me aproxima ou me afasta do meu objetivo? E o 8º aspecto, a concentração correta, parece ser o pilar de tudo isso. É a habilidade de domar as distrações. E a ferramenta para isso é a meditação, certo? Certo. Sim. A meditação, o autor até relata uma experiência pessoal bem transformadora com a prática. Ele descreve se sentir inabalável. Uau!
Mas, para além da experiência pessoal, o ponto é posicionar a meditação não como algo místico, mas como um exercício para o cérebro, uma forma de equilibrar a química interna e organizar os pensamentos. E essa prática se conecta com a ideia do poder do agora, do Eckhart Tolle, que a gente já mencionou, mas isso é muito bonito na teoria. No dia a dia, com boletos para pagar, como alguém realmente vive no agora? Essa é a crítica mais comum. E o texto aborda mostrando que não se trata de ignorar os problemas, mas de lidar com eles a partir de um estado de presença, em vez de ansiedade. Entendi. Tolle diz que a nossa infelicidade não vem dos problemas em si, mas da nossa resistência ao momento presente. E ele propõe exercícios muito práticos. E como funciona um desses exercícios? É um convite para parar por um minuto e simplesmente perceber, olhar para algo sem rotular, só vendo as cores, ouvir os sons ao redor e o silêncio por trás dos sons, sentir o ar entrando e saindo. Sentir a energia no corpo. Exatamente. Ao fazer isso, você tira o foco do fluxo de pensamentos e traz para a experiência sensorial direta. É um treinamento para se dissociar da mente. Como diz Tolle, é sair do piloto automático. É um treino para não ser sequestrado pela própria mente. Entendi. Então, passamos pela Grécia, pelos estoicos, pela filosofia oriental. O capítulo, então, nos apresenta uma última ferramenta, vinda do rei Salomão. O conceito é o de diligência. Sim, e a definição que o autor traz é muito rica. Diligência não é só trabalhar muito, é persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos. É uma ação com direção, o oposto de estar ocupado sem ser produtivo. Perfeito. Se a diligência é a meta, o inimigo natural é a preguiça. E o texto vai fundo, dissecando o que seriam as 4 raízes da preguiça com base nos provérbios de Salomão. Quais seriam? A primeira raiz seria o egoísmo, focar só no próprio bem-estar. A segunda é a presunção, ou arrogância, achar que já sabe de tudo. Essa é perigosa. Muito. A terceira é a ignorância, mas no sentido de não fazer o dever de casa, de não buscar o conhecimento necessário antes de agir. E a quarta é a irresponsabilidade, simplesmente não fazer o que se sabe que precisa ser feito. Faz todo sentido. A preguiça não é só falta de energia, ela brota dessas atitudes. Exato. E qual seria a arma definitiva para combater essas raízes e ativar a diligência? Uma visão. Mas não qualquer visão. O texto critica metas vagas como quero ser rico. Elas não geram energia. A solução é ter uma visão cristalina, específica. Detalhada. Detalhada. O material cita: adquirir uma visão clara e precisa pode trazer vida nova aos seus sonhos. É essa clareza que serve de combustível. É saber exatamente para onde você está indo, que te faz levantar e engolir a areia necessária. Então, amarrando tudo. A jornada que esse material propõe é fascinante. Começa na escuridão da caverna, com a coragem de duvidar do que parece real. Passa pela disciplina quase brutal de um atleta estoico que aprende a usar o fracasso como combustível. E então mergulha na batalha interna, aprendendo a gerenciar a própria mente para que ela não se torne uma sabotadora. Para isso, encontra ferramentas na concentração budista e na presença de Tolle. E, por fim, canaliza toda essa energia interna na diligência. Uma ação focada e inteligente, alimentada por uma visão clara. Inspirada na sabedoria de Salomão, a grande mensagem, então, é que o empreendedorismo de sucesso parece ser muito menos sobre planilhas e muito mais sobre uma profunda reengenharia de si mesmo. Exatamente. É sobre dominar o diálogo interno para poder finalmente agir de forma consistente no mundo externo. O mundo exterior acaba sendo um reflexo do interior. Nossa, muito bom. E para encerrar, o texto deixa uma ideia que amarra tudo isso de uma forma provocadora, falando sobre o ato de compartilhar. A citação é: se o seu balde está cheio, preencha as pessoas que não estão. Mas se não está, preencha a si mesmo. Essa frase final abre uma reflexão interessante. O material todo é sobre como se fortalecer, como encher o próprio balde, mas ele termina com essa inversão. E a pergunta que fica é:
Mesmo numa área onde a gente sente que nos falta algo, conhecimento, confiança, recursos, de que forma o ato de compartilhar o pouco que se tem poderia ser, paradoxalmente, o caminho mais rápido para o nosso próprio crescimento? Fica a reflexão.